A gente precisa de 3 elementos fundamentais para que realmente a gente consiga um resultado em tudo que a gente vai fazer. Primeiro, tempo. Segundo, energia. E terceiro, investimento. Você que está aí, não acha que porque você vende 100, 200, 300 mil reais que você é a última bolacha do pacote não, meu irmão. Isso, eu posso dizer, sua empresa ainda é pequena. E eu acho que para todos os empresários que querem realmente que faça com que isso avance, né? Não tenha em mente de que você saiba tudo. Esse é o primeiro ponto. Não se baseie nessas mídias, né? O mais importante é você não ter medo de trabalhar. É sempre estar se atualizando, trabalhando. Eu acho que Sim, o empresário é o que mais deve trabalhar dentro da empresa. Olá, estamos aqui para mais um podcast do Quinta Potência e hoje nós estamos aqui com o nosso parceiro Wagner da Up Marketplace, fazendo mais um episódio conosco aqui hoje. Eu sou a Jéssica Alencar, sou CEO aqui do HDS e nós vamos conversar um pouquinho hoje com os nossos participantes, com os nossos convidados, sobre consultoria estratégica. Muitas pessoas têm na cabeça que consultoria ela é quando vai iniciar ali um projeto, um negócio. E hoje nós vamos mostrar para vocês, na verdade, um fato verdadeiro, do Michael, que está aqui com a gente hoje, Muramoto, que é um dos clientes da Up Marketplace, parceiro do Rodrigo Oliveira, que também está aqui conosco hoje, como a consultoria estratégica pode fazer a diferença aí no seu negócio. Wagner, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Quero te parabenizar por tudo que você já vem fazendo, vem transformando a vida de muitas empresas e hoje a gente tem aqui mais um parceiro. Seja muito bem-vindo. Legal. Muito bom dia Jéssica, Rodrigão, Maicon. Bom dia para vocês que estão aí nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão nos ouvir. Muito bacana estar aqui para mais um episódio do podcast nessa nossa série, nessa nossa temporada para desmistificar a consultoria, incentivar o empresário que conhecimento é o maior investimento que ele pode fazer na empresa. Quero parabenizar você aí que está nos ouvindo, quero agradecer ao Maicon, porque a gente sabe o quanto é difícil sair da empresa para vir, né, até outro local, plena sexta-feira, né? Então, assim, muito obrigado, estou muito grato mesmo, e é isso, vamos entregar tudo aqui para que essa pessoa que está nos ouvindo entenda que a consultoria ela é um pilar estratégico, ela não é mágica, não é um pastel, não é um Nissin Lamen, mas que quando nós temos, né, duas empresas, né? Primeiro a consultoria com trabalho sério e um cliente com propósito também, né, se permitindo, perfeito. É o casamento perfeito, né, o relacionamento perfeito. Muito obrigado. Eu quero já também, agradecer a presença do Maicon aqui. Maicon, seja muito bem-vindo. Quero já abrir para você falar aí algumas palavras. Conta um pouquinho para a gente, só um pouquinho, hein? Não precisa contar tudo agora. De como que iniciou essa parceria sua com a Up Marketplace. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Wagner, Rodrigo. Bom dia, amigos. Gostaria de contar um pouquinho, na realidade, a trajetória da minha família, né? Somos uma família de comerciantes, desde a imigração dos meus avós do Japão. Trabalhamos muito tempo, meu pai, né, na feira, né? E aí chegou uma época que ele foi para o Japão, ficou 2 anos e meio e retornou para o Brasil no final de 94, dezembro, né? 24 de dezembro de 94. E no início de janeiro, então, começamos com uma lojinha muito pequena, né? Então a loja hoje tem 30 anos, completamos 30 anos na loja. Então uma loja bem familiar, sempre meu pai, meu irmão mais velho, né? Eu.
E hoje a gente está nessa pegada agora de entrarmos aí na parte das vendas, né, online, né? Depois, quando a loja completou 28 anos, confesso que eu era um pouco, né, reticente assim, de trabalhar com a questão online, porque a minha loja é sempre bem corrida, né? O movimento em si é bem bacana e tal. Na época eu tinha até hoje, né, temos 26 colaboradores na parte física da loja. Já tem uma boa estrutura, né, Maicon? Temos uma boa estrutura. E aí, então, meu irmão falou, vamos começar. Eu falei, tá, vamos. E aí iniciamos essa trajetória da venda online, pegando algumas, né, peças antigas, tal, que estavam lá no estoque, que quase não vendia. E aí contratamos uma pessoa, um menino novo, começou, o Nicolas. E aí começamos, e aí eu tinha um rapaz no estoque também, que até hoje lá, o meu cérebro de toda a parte de venda online, que é o Renan. Show. E aí nós começamos a trabalhar e em questão de pouco tempo, assim, a gente fomos parar, né? Subimos a plataforma, chegamos a Gold, chegamos a Platinum, falou, estamos vendendo bem, né? Tá tudo maravilhoso. O problema é que o investimento da loja física para a parte online estava só saindo, né? Tava como uma torneira ligada, só saindo, investindo. Chegou uma hora que eu falei, nós estamos numa conta que está vendendo bem, estamos numa conta de venda saudável, porém Cadê o lucro desse negócio? Cadê o lucro, né? E aí é onde nós, né, conversamos, né, tem bastante parceria com os vendedores, amigos, conheci o Ricardo Aniello, parceiro meu, muito amigo do Rodrigo também, já conheci o Rodrigo em termos de visitar lá na loja, né, de levar algumas representações para a gente, algumas peças. E aí ele falou, né, o Ricardo falou assim, o Rodrigo tal, ele, né, tem uma parceria, tem um grande primo, né, um amigo que é consultor do Mercado Livre. Falei, rapaz, acho que é isso que eu estou precisando, né? Está vendendo muito aí, mas não... Cadê o lucro do negócio, né? Falei, nós vamos parar, logo eu quebro as duas firmas aqui. Legal, muito bom. E aí, então, foi nesse momento que entrou o Rodrigo na sua vida, que é o consultor, né? Que trabalha aí junto, consultor com o Wagner. Eu quero também já dar os bem-vindo aí, Rodrigo, bem-vindo ao nosso podcast. Conta um pouquinho, Rodrigo, como que foi aí essa união? Muito obrigado, né, por estar aqui presente nessa mesa de milhões. É uma honra estar aqui. E o Maicon é um grande parceiro meu de longa data. Eu, na verdade, já venho do segmento de autopeças. Quando o Maicon fala, né, olha, o Rodrigo, o Ricardo, né, que já era um parceiro de negócio... Eu já vinha da indústria, né? Então, só da indústria de autopeças, eu tenho 10 anos. E aí, pelo Ricardo, sim, o Ricardo chegou e falou, olha, o Maicon, ele tá precisando de um suporte. Nesse intervalo, eu estava numa transição com o Wagner, da gente linkar esses dois modelos de negócio, que era o know-how de autopeças, junto com o modelo de negócio, consultoria, que a UP já estava sendo formada. Legal. Então, com esse modelo que a gente pegou e desenvolveu, falou, vamos fazer isso, né? Wagner, Rodrigo, né? Um com o outro, vamos fazer? Vamos. Tem negócio aqui. Eu falei, então tá, eu já tenho um cliente meu de longa data e parceiro que eu vou apresentar, então, esse modelo. E foi o Maicon. Fomos até lá, né, a princípio, e fomos surpreendidos com a mensagem. Rodrigo, peraí, eu já sou Platinum. Eu já estou faturando X. E aí vem o nosso X da questão, né? O X da questão. Rodrigo, por que eu preciso de consultoria? Por que eu preciso de consultoria? Que é o que muita gente acha, né, Wagner? Consultoria é para quem está começando, né? Ou para quem está com um problema, ou para quem, né? Será que eu preciso realmente investir numa consultoria? Já estou faturando, já sou Platinum. O que será que a consultoria ela vai me trazer de benefício, de diferenciais, né? O que será? E aí, o que aconteceu com a consultoria quando o Maicon entrou? Me conta, Wagner. Aí o que aconteceu, né?
Quando nós pegamos a conta para fazer o diagnóstico, então na UP a gente tem uma metodologia. A primeira etapa da metodologia é o diagnóstico, né? Uma análise no negócio. Então, perguntamos algumas coisas, entendemos a estrutura que o cliente já tinha, uma boa estrutura, porque ele já tinha equipe, já rodava, né? Então, ali eu já identifiquei que tinha algumas coisas, não é? Que poderiam ser melhoradas. Mas aí eu lembro que um Icon me perguntou, né, o que podia ser melhorado, e eu falei assim, mas para eu dizer, você precisa me contratar. Se eu dissesse você me contratar, tem graça, né? Quis economizar, né? Tenho 4 filhos, né? Tenho o Rodrigo aqui, então a gente tá junto aqui querendo, né? Precisamos... Não, mas aí você me fala que eu faço. Não, aí você contrata que eu faço. Mas assim, claro que teve uma... natural, né? Porque é algo novo. Sim. A gente falando de consultoria para pequenas empresas, o Mercado Livre tem papel essencial nisso, incentivando as empresas a fazerem consultoria. Mas assim, algo novo, né? Uma empresa que nunca passou por consultoria. Vai ter um estranho falando aqui, né? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Então, eu identifiquei isso e comecei a falar algumas coisas ali de imediato acho que já fizeram sentido, né? Mas assim, foram muitos questionamentos ali no início, perguntas que eu fiz para o Maicon, como por exemplo, margem de contribuição, quanto estava sobrando, como que ele precificava os produtos. Então ali, eu costumo brincar quando o seller, né, o vendedor, o empresário, ele fala assim, eu faço uma pergunta, ele, hã? Eu falo assim, não faz. Não faz. Então né, vai para o checklist que ali não tem essa resposta. Então ali... eles até queriam começar numa conta nova, né? Lembra? Falaram assim, então faz o seguinte, vamos começar uma conta do zero, que aí a gente vê se vocês realmente são tudo isso aí que vocês estão falando, né? E independente, eu falei, olha, pode ser na conta nova, pode ser na conta que já está rodando, mas a conta nova só vai fazer com que você comece um processo do zero e não entenda o que está acontecendo nesta aqui, né? Então, os custos de publicidade, a questão de frete, que ali precisam ser mapeados na operação, são o primeiro ponto. Então, por que vai se começar outra, não é? Se a gente tem esta que precisa ser ajustada? E ali eles deram um voto de confiança para a gente. Né? Então, foi muito legal porque eles deram um voto de confiança e, como todo projeto, a gente entra de cabeça, né? A gente se joga para dentro. Hoje... A gente, né, pode falar ali que é um parceiro, tem uma abertura muito grande. A gente tem o Renan, tem a Giovana, tem o Gustavo, que assim, não estão aqui, mas estão representados pelo Michael, que assim, foi uma humildade muito grande da parte deles em reconhecer que precisavam de ajuda e também um posicionamento da consultoria de não impor nenhuma mudança, de respeitar os limites, né? e o que eles tinham feito até ali. Porque tudo que estava feito na conta foi fruto do esforço deles. Perfeito, né? perfeito. Foi fruto do esforço deles. O resultado colhido até ali foi fruto do trabalho que vocês desenvolveram já ao longo de um período, né? Sim. E a consultoria, ela vem para somar, para ampliar, crescer, criar uma estratégia, desenhar uma escala, né? Para realmente tornar aquilo um produto escalável, com lucro, com dinheiro no bolso, né, Michael? Confesso que eu fiz muita consultoria online pelo YouTube, né? Assistindo alguns parceiros, o Wagner dá risada. Eu assistia... Ai, meu Deus. Olha só. Eu assistia muito... Não, é verdade, eu já falei isso, né? Assistia muitos vídeos, né? As consultorias, né? Certo. Assiste um vídeo aqui, outro ali, lá, e fala, vamos encaixar isso, vamos fazer aquilo. De início deu, funcionou. Mas até então que a gente não entendia esse gargalo da onde não tá sobrando lucro, né? E aí onde entraram eles para ajudar a gente aí. Como foi você que vivenciou todo esse processo, né? Vamos dizer assim, ali realmente, na pele. Como foi ter alguém do seu lado, trabalhando junto com essa consultoria, tendo todo o suporte da UP Marketplace? Como foi para você? De início, a gente, né, eu acompanhava bastante de perto, uma por cuidar da loja física também, né, lá bastante corrido, e aí junto com a conta online também, né, trabalhando.
Então, assim, de imediato, assim, a gente participava das reuniões toda semana, né? Reuniões eram semanais, hoje são quinzenais, né? Então, a gente, né, pontuava alguns pontos, mostrava os erros, ensinava, ó, tal coisa tá errado, vamos mexer aqui. Aí acabava as reuniões, os meninos olhavam e falavam, não, tá errado, porque não, isso aqui já tá dando certo, mas o Wagner quer mexer aqui. Falei, meu, vamos acreditar, vamos fazer o que eles estão pedindo, né? Se eles estão, né, já tem toda a experiência, vamos fazer isso. A gente conversava bastante. Logicamente, né, o Wagner e o Rodrigo são bem humildes também, né? Alguma coisa, né, itens que a gente colocava, falava, a gente quer trabalhar assim, eles também respeitavam. Acho que acredito que isso é a parceria, né? Eles nunca foram, né, ditadores, não, tem que fazer assim, não. Sempre teve as reuniões e sempre dialogando. Por isso que acho que é importante essa parceria, né, da UP, juntamente com todos os parceiros, porque eles são bem humildes em relação a ouvir também, né, diagnosticar. E quando a gente está errado, eles apontam, falam, tá errado aqui. Perfeito. Aí deixam bem claro, segue aí, se vocês quiserem, fica à vontade, né? Isso é o dever de todo mentor, né? Sim. O mentor realmente que ele sabe pegar ali na mão, lado a lado, entender a necessidade. E não só vir como um ditador, como o Marco, não, é para fazer desse jeito e ponto, acabou. Não, calma. Deixa eu entender o porquê que você está trazendo esse ponto. Olha, mas na minha experiência, indo por esse caminho vai ser melhor. Você vai chegar mais rápido, você vai ter um resultado melhor lá na frente. Porque às vezes, Marco, é muito importante isso. Tem empresários que eles não entendem. Porque você precisou, querendo ou não, dar alguns passos para trás, parar, ouvir, alinhar, né? Criar novas estratégias até para sua equipe. Então, um novo posicionamento, uma nova estratégia, um novo modelo de fazer, uma forma de fazer. E querendo ou não, você dá alguns passos para trás para depois ganhar lá na frente. Não foi assim? Sim, sim. Eu confesso que não demos alguns passos, não. A gente deu uma boa caminhada para trás. Olá. E saímos uma conta que estávamos Platinum. Ok. E praticamente começamos quase do zero, né? Uma conta que praticamente se iniciou, porque a gente parou toda a operação, realinhamos preços, ajuste, né? Fomos, né, trabalhando desde praticamente do zero, né, novamente, e aí começamos. E demorou um pouquinho para performar, né? Porque quando você dá aquela pausa em relação às vendas, aqueles reajustes grandes, né? O próprio algoritmo dos marketplaces, Mercado Livre, entende que opa, alguma coisa está acontecendo, né? Sim. Então a gente começou, aí dá aquela ânsia, né? Falei, e agora? Será que vai dar certo? Será que vai, né? Será que esse é o caminho correto? Perfeito. Você vê, tem uma preocupação, né, o Wagner, Rodrigo, tem uma preocupação, tem o e se? Será que eu fiz a opção certa? Será que eu tô seguindo o caminho correto? E hoje, pelo que a gente está aqui conversando e você já me contou um pouco da sua história, a gente pode ver o quanto realmente foi importante você ter coragem para tomar essa decisão, porque muitos empresários, eles continuam no erro, continuam sem ter lucro, continuam na mesma situação, mas eles não se permitem ter a coragem de assumir e falar, não, eu preciso de um consultor, preciso de um mentor, preciso de ajuda nisso aqui. E às vezes seguem uma vida no mesmo erro, tendo os mesmos resultados e não buscam ajuda. Já passou por isso, Rodrigo, sabe, de casos nesse sentido? Imagina só, Jéssica, numa situação dessa, o tamanho da responsabilidade que seria da nossa parte. Sim. Né? Porque da parte do Maicon, né, e de empresários que já passam pela consultoria com a gente nessa mesma situação, de acreditar, a gente mostrar alguns apontamentos diante dos diagnósticos e a conta começar a recuar. Olha. Aí entra esse ponto, fala, poxa, peraí, será que eles... Você viu o que ele falou aqui, né? Sim. Que, peraí, os meus meninos estavam falando que o que eles estão falando aqui não tá certo. Sim. Pra mim não tá certo. E ainda a conta começou a recuar. Né? Imagina o sentimento que essa pessoa tem, que esse empresário tem. Sim. E aí vem aquela virada. Quando vem essa virada, a alegria não é só dele, é a nossa. Sim. Porque tudo aquilo que a gente mostrou para ele, foi realmente salutar para a empresa. Que era possível, né, alcançar. Que era possível. Aí ele começa a ver que os resultados começaram a vir e de maneira positiva. Né? Então tudo isso que a gente vem construindo com cada um dos sellers que estão com a gente, eles entendem depois que vira a chave
de que a coisa começa a alavancar, aí ele fala, realmente, aquilo que eles falaram faz sentido. Porque a gente vem com a estratégia, né? Não só da metodologia que a gente tem, mas o conhecimento que o Wagner tem, conhecimento que eu tenho com relação a cada segmento e juntando também. Porque tem os segmentos, né, que você vai cada vez mais fundo e se especializando. Perfeito. E tem este conhecimento que você consegue aplicar em outros e se destacar. Então é o que a gente faz. E faz muito bem feito, né? Graças a Deus e graças aos parceiros que a gente tem que acreditam no nosso trabalho. Bacana, muito bom. Como foi, Wagner, no início da parceria com o Maicon? Como que era para vocês ouvir, por exemplo, o que o Maicon trouxe aqui agora? Nossa, a venda está caindo, será que vai dar certo? Né? Toda essa insegurança, esse receio, esse medo por parte do cliente, por parte da empresa. Como que foi para você? Me conta um pouco. Eu confesso que todo novo projeto na UP é um frio na barriga. Acho que é aquele friozinho que o cantor sente antes de subir no palco, né? Então, todo novo projeto, eu sinto esse friozinho na barriga. Por mais que eu veja ali um cenário que eu falo, não, o caminho é esse, né? A gente vai conduzir desta forma. Eu sinto esse frio na barriga, por quê? Porque é algo novo, é algo que a gente vai lidar com a expectativa, né, do cliente, tem muitos detalhes, né? Você tem a sua família, tem a minha família, quantas pessoas dependem do negócio. Perfeito. Então é uma responsabilidade muito grande. No projeto do Maicon, eu entendi que ele tinha o que era necessário para a gente executar, que era equipe, que é muito importante. Então, para você que hoje pensa em contratar uma consultoria, é muito importante saber que é necessário ter alguém do outro lado que vai executar. Então, ali eu já sabia que tinha. E pessoas que ele confiava, não é? Pessoas que, a princípio, por acreditar, por estarem junto com eles, não é que eles estavam contra a UP. Eles, não, mas para que vai trazer ele? O que eu estou fazendo está errado, não é? E ali eu falei, olha, peraí, não é o que você está fazendo está errado. Você está fazendo potência sem controle, não é nada. Mas tão importante quanto a velocidade, a gente está na direção certa. Então, foi te dado um guia, foi te dado um mapa, foi te dado orientação, ou você fez como você soube fazer? Não, fiz como eu soube fazer. Então, primeiro de tudo, ninguém aqui está caçando culpado. A gente vai olhar os números não mentem. Né? Então, a partir daí, eu soube colocar os fatos e alinhar a expectativa. Por quê? Dentro da consultoria, existe um prazo para que os resultados comecem a aparecer. Então, quando isso é negociado desde o início de forma bem feita, né? Eu não chego em um cliente hoje para fechar um contrato, olha, me contrata que eu vou mudar o jogo. Faço um milagre. Por mais que eu saiba que ali tem uma oportunidade muito grande, como eu sabia no Maicon, eu falei, olha, existe um tempo e esse tempo aqui pode vir, mas pode ser antecipado ou como também pode prolongar. Mas nesse intervalo, que eu julgo que seja mais ou menos 90 dias, tá? A gente já vai conseguir ter clareza do que foi feito. Por quê? Eu consegui expor, você conseguiu executar, se imprevistos acontecerem, nós vamos conseguir se ajustar, tanto do seu lado quanto do meu. E eu não... Quando eu vou fechar um contrato, eu não barganho essa... não, pode contar, é garantido. Não, a garantia é que nós vamos dar 200%, né, Rodrigo? Então eu falo assim, qual que é a garantia? A garantia é que eu não falto na reunião, a garantia é que se você me ligar num horário e eu puder atender, você pode me ligar a qualquer horário e eu puder atender, eu vou atender. Se eu não atender, entenda que eu não pude atender. Mas é o telefone do Batman. Se você ligar e eu puder atender, eu atendo. Né? Mas fora isso, olha, dentro do horário comercial, minha equipe está à disposição, você tem meu telefone pessoal. Então, isso para mostrar que a gente está ali para realmente pensar juntos. Fazer realmente acontecer. Não é uma coisa que a gente tira algo da cartola, né? Olha, você tem um jeitinho. Não existe jeitinho, gente. Não acreditem no jeitinho. Não existe. Por mais que existam promessas. Não, mas aqui eu sou isso, aqui eu sou aquilo, porque eu tenho essa... Gente, na prática é a caminhada junto. É meter a mão na massa. Na prática é a caminhada junto. E a gente sabe que hoje a UP tem um posicionamento de mercado diferente
porque nós entendemos a jornada do seller. A gente entende que um lojista físico, ele tem os alfazeres dele dentro da loja. Na maioria das vezes, que não é o caso do Maicon, o varejo físico ele está perdendo o mercado, então ele vai para o online para voltar, né, a ter essa fatia de mercado, que não é o caso do Maicon. Mas assim, que o varejo físico ele tem uma margem para trabalhar ali dentro, o varejo online tem outra margem. Então, por entender essa jornada, a gente entende que é uma questão de tempo para a Up chegar onde ela quer chegar e que com os parceiros certos nós vamos chegar nesse objetivo. Então eu transpareci isso para o Maicon, por mais que eu estivesse ansioso, né, pelo resultado, e ali nós reduzimos muito, né, a gente viu ali por 2, 3, 4 meses a conta reduzir, mas reduzir e ajustar. Por quê? Porque pelo diagnóstico a gente viu que a conta não estava fechando, né, Michael? Sim. Então eu falo assim, olha, do que adianta a gente ter um faturamento, vamos falar aqui para o vendedor do Mercado Livre, que faturamento não paga a conta, o que paga a conta é margem, né? E ali, fala, olha, a gente tem esse faturamento, mas a margem é menos isso. Vamos ajustar para começar a acelerar, ou seja, acelerar na direção certa, acelerar para onde a gente quer realmente ir, né? Não só vender por vender. Perfeito. E ali eles entenderam o Kill, né? Quando viu aquele relatório pela primeira vez, né? A gente online, né? Meu Deus, não pensei que tava desse jeito. Calma, né? Calma. Não, mas calma que assim, a ideia é que vá se ajustando. E ali a gente conseguiu, junto com a equipe, quero frisar isso, que não foi um mérito só da Up, foi um mérito do conjunto. Legal. Né? Todo mundo se uniu em prol do resultados, todo mundo se uniu em prol da solução. Wagner, é um ponto importante que você tocou agora, porque às vezes o empresário como um todo, tá? Ele acha que o fato dele ter dinheiro ou contratar uma consultoria e pagar o valor é garantia de resultado. Eu costumo dizer, a gente fala muito aqui com clientes, empresários, sobre mentoria, etc. A gente precisa de 3 elementos fundamentais para que realmente a gente consiga um resultado em tudo que a gente vai fazer. Primeiro, tempo. Segundo, energia. E terceiro, investimento. Então, veja que não é só ter investimento para que tenha garantia de resultado. E o Wagner deixou isso muito claro aqui, Michael, contando um pouquinho da sua história, de como foi dentro da sua empresa, que você teve, sim, comprometimento em dedicação de tempo, você tinha equipe dedicada para conseguir realmente ajudar ali a executar as coisas, colocando energia para que a coisa funcionasse, né? Porque ia adiantar, por exemplo, o Wagner comparecer nas reuniões e a equipe não. Ou o Wagner tá ali com 200% dele dedicado, o Rodrigo com 200% dele dedicado e o pessoal da equipe na marcha ré. Não, vamos fazer parte não, parte faz, parte não. Nenhum projeto vai para frente se não for igual o Wagner falou agora. Realmente dado as mãos e para fazer realmente a coisa acontecer e funcionar como foi no seu caso. O que você sentiu quando começou realmente ali a implantar tudo que o Wagner falou aqui que vocês fizeram? O que mudou primeiro, tá? Ali a sua equipe, o que você percebeu na estrutura, na operação, no resultado? O que você falou, caramba, o que mudou primeiro? Assim, de cara você já falou, já valeu. Olha, acredito primeiramente como um bom filho de um empresário há muitos anos, né, assim, que a gente sempre tratou todos os, né, colaboradores, eu sempre costumo falar que eles não são funcionários, são colaboradores. Legal. Porque sem eles a empresa não anda, tanto a loja física como o e-commerce. Então, assim, na parte da loja do e-commerce, né, eles, tanto os 3, né, o Renan, a Giovana, o Gustavo, eles sempre abraçaram bastante a ideia, né? Eles sempre foram pessoas assim que, por mais que eles não entendessem a operação naquele momento, eu tento sempre acompanhar ao máximo. Tem vezes que eu subo lá, né, onde eles estão, sento com eles, falo, e aí, estão precisando de alguma coisa? Vamos conversar. Ou no final da reunião, quando a gente tinha, principalmente as reuniões semanais, sentava com eles, vamos alinhar alguns pontos, isso, aquilo, vamos investir isso. Não acho legal isso. Não, mas vamos fazer. Então, assim, são pessoas que sempre abraçaram a ideia, né? E assim a gente deixa bem claro e deixa sempre à vontade todo mundo falar,
né? Eles colocam os pontos de vista. Tem coisas que a gente absorve, né? Tem coisas que a gente fala, não, vamos por experiência, né? De vivenciar isso, ó, por experiência vamos fazer assim. Sou uma pessoa também que assim, tento sempre ficar ao máximo antenado, né, no mercado, principalmente de autopeças, mas no mercado como uma geral. A parte tributária é uma coisa que eu venho conversando bastante com o Wagner e com o Rodrigo, que acho que é o que hoje os empresários no Brasil é o que mais sofrem, né? A parte tributária. Né, vocês, acho que eu já conversei um pouquinho com você da outra vez, no evento que teve da UP, a parte tributária é o que mais pega. Então, assim, a gente já vem conversando, né, bastante isso com eles, né, inclusive nós, né, até a sugestão da equipe mesmo, a gente já subiu mais um CNPJ para fazer mais uma outra empresa. E, assim, a parte deles é o que eu falei, né, eles são uma pessoa assim, que eles absorvem bastante, né, todos os direcionamentos, todas as dicas, né? Então, assim, e eles abraçam essa ideia, então eles vêm colocando. Acredito que isso ajudou muito desde o início, então, a empresa realmente a voltar, né, a alguns passos para trás, como você disse, né, para realmente a gente poder alavancar a conta, assim. E em contrapartida, assim, né, eu venho conversando bastante com alguns amigos que fazem, né, a parte de venda no e-commerce, né? E sempre falo bastante deles, tudo, né? E alguns são bem resistentes a isso, né? Para que eu vou contatar, né? Já está dando certo. Exato. Já está me sobrando lucro, né? Mas, assim, eu acredito que a gente nunca consegue dar passos, né? Avançar sozinho. Perfeito. Né? A gente tem os colaboradores, né? Que eu sempre falo, né? Os colaboradores dentro da loja, mas sempre a gente ouve opiniões de amigos, né, da equipe, a gente busca estudar. Perfeito. Também, sempre tá nesse know-how de estudando também. Perfeito. Isso é bastante importante. Perfeito, legal. Para você, Rodrigo, como foi estar desenvolvendo aí, junto com o Wagner, com o Maicon, o projeto como um todo? Como que foi? Olha, Jéssica, é desafiador, né? Você viu a história do Maicon aqui, vamos puxar a história do Maicon aqui. Ele vem de uma família empresários, né, de empresários que começaram lá na feira, não é isso? E depois vem se aventurar no mercado de autopeças. E aí sim se torna realmente uma loja que se destacou naquela região. E hoje está falando digital, olha só, de onde saiu, né? Sim. Então eu pego muito isso para mim com responsabilidade quando eu tenho a empatia com aquele empresário. Então, se eu me colocar naquele lugar e falar assim, bom, se vier uma pessoa a me tratar daquela mesma maneira, eu vou seguir ou não vou seguir. Então, eu me coloco naquele lugar para eu me policiar e entregar o meu melhor. Todos os projetos dentro da UP, como o Wagner falou, a gente se joga de cabeça e a gente tem 100% dos projetos totalmente revolucionados. Quando eles entram, é uma coisa, e no decorrer desses projetos, eles estão em outro patamar, e todos os empresários, a gente se trouxer aqui, eles vão falar a mesma coisa que o Maicon está falando. Não porque o Maicon está aqui na nossa frente, mas a gente tem alegria de falar isso, porque a gente transforma vidas, né? Como o Wagner falou ali, são pais de família, são pessoas que têm responsabilidade. Tem todo um propósito, né? A gente fala muito disso. Tem que ter, né? Então, eu acho que quando a gente coloca o coração no nosso negócio, por mais que a gente tem que ter a separação de emoção e razão, né? Quando a gente fala de empresa. Mas eu acho que se você coloca o coração para que aquilo ali tenha realmente propósito do que você está falando, né? Que aqui a gente está num podcast. E eu acho que as pessoas que querem ouvir esse podcast é para transformar a vida delas. Perfeito. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente chega numa consultoria, num projeto novo, vai propor aquilo para aquele empresário. O Maicon chegou ali e fala para um parceiro dele, fala, vai lá, acredita nos meninos. Exato. A gente já tem um respaldo de uma pessoa que está falando que está validado. Só que a gente tem que ir lá para essa pessoa entender que a gente está junto com ele também. Né? E a humildade é que vai fazer com que a gente realmente venha fazer parceria com ele ou não. Sim. Eu não posso chegar lá e simplesmente falar que eu sou melhor do que ele, eu conheço mais, eu sei disso, eu sei daquilo, e a pessoa vai falar, não, eu também sei, tchau, obrigado.
né? Então, não é isso que a gente quer. Realmente é revolucionar vidas. Muito bom. Wagner, para quem está nos assistindo e está com o seu negócio ali já, né, no e-commerce, já faturando, já em andamento e acha que consultoria é só para quem está começando, mas ele está assistindo a gente agora. Certo. Que dica você falaria para ele agora, nesse momento, no podcast, como se você estivesse ao vivo, hein? Eu falaria o seguinte: os maiores empresários do mundo contratam consultoria. As maiores empresas do mundo contratam consultorias. Inclusive, empresas listadas na bolsa são obrigadas a ter auditorias dentro da própria empresa, né, para auditar os seus resultados. Então, se essas grandes empresas, as maiores empresas do mundo, as empresas listadas na bolsa, precisam de consultorias, você que está aí, não acha que porque você vende 100, 200, 300 mil reais que você é a última bolacha do pacote, não, meu irmão. Isso, eu posso dizer, sua empresa ainda é pequena. Agora, é claro, o impacto que ela tem, ele é grande, mas toda grande empresa, um dia ela foi pequena. Os grandes empresários, assim como o Michael, têm humildade de entender que sozinhos eles não chegam num lugar, né, em algum lugar, sozinhos. Eles precisam do quê? De um time competente. Então, dê oportunidade para uma consultoria, dê oportunidade para o novo, porque isso pode te levar mais rápido ao próximo nível. E só lembrando, né, para você que nos assiste, dá uma olhada no último podcast, né, que nós gravamos, porque nós trouxemos aqui uma empresa que começou do zero. Do zero aos 100 mil. Verdade. Então, a ideia é mostrar que a consultoria é para quem está começando, aí nós temos case de sucesso, nós temos aqui agora case de sucesso para quem já estava vendendo e vendendo muito, não é? Com medalha, com boa reputação. Tá aqui um case. E não para por aí. Acompanha a nossa temporada aqui de podcast que vocês vão ver as reviravoltas, como que é o mundo empresarial e o que a UP tem proporcionado para os sellers, fazendo com que o nosso propósito seja levado muito a sério, que é fazer o seller vender mais e melhor. O nosso propósito é transformar o vendedor em empresário. Não é? Empresário gera lucros. Não é? Por quê? Porque a empresa é o veículo motor da economia. Perfeito. Nós somos a locomotiva do país. Né? Muito forte, né? Até me arrepio quando faço isso. Nós somos a locomotiva do país. As pequenas e microempresas são a locomotiva do país. E nós fazemos parte disso. Não vamos contar para quem está vendo o podcast de hoje que no próximo a gente vai falar de milhões, né? No próximo. No próximo teremos um case aqui de sucesso da Up Marketplace que tá falando aí, trouxemos quem começou do zero, trouxemos quem já estava faturando e faturando bem, já era Platinum, que é o Michael que está aqui hoje com a gente. E no próximo teremos uma novidade grande, né? Novidade grande, né? A gente, sim. O Michael já está vendendo milhões também, né? Se a gente colocar o faturamento dele anual, já é milhões. Mas eu acredito que daqui a algum tempo, com os ajustes necessários, a gente rompa essa casa dos milhões por mês, né? O que no e-commerce é possível. Sim, totalmente. Mas lembrando que faturamento, gente, não é o mais importante. Então, existem empresas que estão faturando... queremos o LL. Exato. Lucro líquido, né? Então, se você hoje acha que o faturamento ele é importante, com certeza. Mas eu falo, existem sellers que eles faturam 100, 150 mil reais e tem margens melhores do que quem fatura 1 milhão, 1 milhão e meio. Veja, são estágios de negócios diferentes, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o faturamento ele vai ser importante em determinados pontos, mas a gente não pode abrir mão da saúde do negócio, mas tudo isso é uma questão de estratégia a médio e longo prazo. Então, a gente tem empresas que estão começando, empresas que são varejistas físicas migrando para online, tendo sucesso, não é? E podcast que vem nós teremos aí uma indústria, né? Uma indústria que se voltou para o e-commerce hoje,
ultrapassa aí a casa dos 40 milhões ano, e com a ajuda da UP, e também um parceiro, e mais um bate-papo aí, então não perca, né, essa temporada da UP. Corre lá e assiste desde o primeiro, né, porque você vir entendendo essa jornada e nós estamos aqui para te ajudar. Verdade, sensacional. Maicon, quero te fazer mais uma pergunta. Se você fosse voltar lá atrás, o Maicon antes da UP, ok? E pudesse dar para ele um conselho, o que você falaria para o Michael antes da UP? O Michael antes da UP, no termo empresarial, estude mais. Né? Cada vez mais acho que é mais importante o empresário também poder estudar, né? O mercado, estudar suas vendas, estudar o que ele está trabalhando. Né? E eu sempre pego nesse ponto, parte tributária do nosso país. A gente trabalha muito para o governo, então estude bastante. Não é porque nós somos empresários, como o Wagner colocou, o Rodrigo colocou. O empresário pode colocar vender milhões, mas se ele não tiver essa base tributária, né, então assim, ele vai acabar trabalhando muito, né, se escravizando muito, e a parte, não é, do LL, o lucro líquido, na hora que ele olhar assim, fala, puxa, tá devagar aqui, né? Ou muitas vezes o grande empresário onde ele quebra, que ele acha que ele está vendendo 1 milhão, e aquele 1 milhão, nossa, minha conta está cheia. Não, aquele 1 milhão é da empresa, né? A venda empresarial, né? A gente costuma falar que falar de faturamento é ego, né? Sim. Mas, na verdade, o que importa é o lucro, é lucro líquido, é o que sobra. O que está sobrando disso realmente? Muitos empresários não têm essa clareza, né? Sim. Mas hoje, olhando lá para trás, para o Maicon antes da UP, com toda essa consultoria, com todo esse suporte, você sabe que se você tivesse demorado mais para tomar uma decisão, não tivesse tido a coragem de tomar uma decisão, talvez hoje você não estivesse colhendo esses resultados que você está. E muitos empresários que estão assistindo a gente ficam exatamente, muitas das vezes, nessas dúvidas. Será que eu vou? Será que não? Será que eu tomo a atitude de ter uma consultoria, uma assessoria que vai realmente me ajudar? Será que isso vai fazer a diferença no meu negócio? O que você poderia dar como dica para essas pessoas? Então, como eu estava te falando, Jéssica, a parte de estudo acho que é fundamental, mas acredito que nós, no caso, né, eu, meu irmão, né, meu pai hoje ele só está assim na parte, né, hoje meu pai 73 anos, ele está na parte assim, é o primeiro a chegar, o último sai da empresa. Mas ele quis falar, agora tudo né, com vocês. Passou o bastão. Já passou o bastão. E eu, né, agora também tem meus filhos que já estão indo trabalhar comigo, também já estão lá, estão ensinando, né? Mas acredito eu que como empresários, né, cada vez mais a gente olhar para essa parte da venda, né, do online, né, a parte do e-commerce. O varejo não vai acabar? Não, jamais. Né? A gente não pode jamais desprejar o varejo em si. Mas acredito que a parte online, essa parte de facilitar hoje a vida das pessoas vai cada vez mais pegar. Então, se eu pudesse olhar lá para trás, né, como a sua pergunta, falar, já tinha começado muito antes. Legal. Esse que acho que é o ponto mais importante. Com consultoria, muito melhor ainda, né? Mas é aquela coisa, né? Os empresários quando falam assim, puxa, para que eu vou ter um consultor, né? Hoje em dia, né? Eu falo, nossa, pagar para quê? Vou pagar para quê, né? O negócio já está tão difícil, o lucro está acabando, né? Mas vou pagar para quê, né? Não, mas acho que isso é bastante importante, né? É sempre se atualizar, né? O que está acontecendo, né? Ter sempre os parceiros certos, isso que é bastante importante, né? A parceria certa, porque existem N pessoas. Talvez N consultores, né? Se a gente sentar e conversar com eles, eles podem, né, indicar vários aqui. Mas será que todos teve cases de sucesso? Perfeito. Não sei, né? A gente teve a grande boa sorte, é o que eu costumo falar, né? A grande boa sorte de ter os parceiros certos, né? Que sempre está ajudando cada vez mais o crescimento da loja, né? No e-commerce, né? Isso é bastante importante. Legal, bacana. Qual que é o seu Instagram da loja? Instagram, telefone? Vamos deixar para quem está nos assistindo aí, que você não falou ainda. Oh, legal. O Instagram da loja é @toyoautopecas, né? E o telefone da loja, né, é 011 2280 3883, Toyo Autopeças.
Vai lá, se vocês precisarem de um preço, a gente conversa também. Avenida Esperantina, 937, Parque das Paineiras. Muito bom, muito bom. Rodrigo, qual foi a importância para você de ter acompanhado todo esse processo do Maicon e tudo que está desenvolvendo até hoje? E qual a dica que você daria para quem está aí nos assistindo, começando ou já com um processo, um projeto em andamento? Muito legal. Eu acho que a importância principal aqui pro Maicon é de que ele continue realmente a aprofundar o conhecimento dele. Né? Como ele falou, realmente o conhecimento faz com que a gente rompa barreiras, né? E da nossa parte também a gente não para. É verdade. Né? Eu acho que todo mundo não pode parar de buscar conhecimento. E eu acho que para todos os empresários que querem realmente que faça com que isso avance, né? Não tenha em mente de que você saiba tudo. Esse é o primeiro ponto. Se a gente tem a humildade de ouvir outras pessoas, como o Maicon mesmo fala aqui pra gente sobre parceiros, a gente fala sobre empresários, isso não tem muito o sentido se você realmente não colocar isso em prática, né? Verdade. Então, eu acho que o primeiro ponto para quem quer começar ou para quem já está desenvolvendo um trabalho, esteja disponível. Né? Eu acredito muito na ação e reação da vida. Então, se você quer realmente projetar que a sua empresa, entenda a empresa, você começou a vender no online, ou começou a vender, né, no que seja, né, naquele informal. Sim. Mas você começou a vender, entenda que você começou uma empresa, você tem um intuito de um negócio. Perfeito. Então, projete esse negócio para onde ele quer ir e comece do zero, estruturando, e aí você vai avançar. Eu acho que a mentalidade vai fazer com que a gente chegue aonde a gente quer. Então eu deixo essa dica para que primeiro você projete na sua mente aquilo que você quer e comece com primeiros passos. E depois venha com conhecimento e com parceiros realmente que vão te levar até lá. Rodrigo, só completando suas palavras, acho que ele dita assim que hoje a mídia é muito forte, né? Hoje em dia a gente pega o celular, a gente fica olhando as redes sociais e muitas pessoas se encantam, né, com as vidas de N pessoas, né? Aí você fala, nossa, eu queria ser um empresário, nossa, aquele cara que começou do nada hoje está andando com aquele carrão importado, né? Então acho que assim, o mais importante é assim, não se baseiem nessas mídias, né? O mais importante é você não ter medo de trabalhar. É sempre estar se atualizando, trabalhando. Eu acho que assim, o empresário é o que mais deve trabalhar dentro da empresa. É o que eu sempre costumo falar, né? Converso bastante em família, converso bastante com os filhos e falar assim, né? Nós empresários temos que saber todos os setores da empresa, né? Não adianta falar assim, eu sou o dono e assim, não, você é o funcionário. Não, a gente tem que passar por tudo, né? Desde de parte de internet, parte de burocrática, né? Parte contábil, parte de venda na loja física, parte de venda online, e até mesmo de lavar um banheiro. Fala para ele, não tem problema, é seu. Então você tem que, né, abraçar tudo, porque jamais a gente deve ficar na mão das pessoas. A gente sabe que existem pessoas e pessoas. Então, assim, não ficar baseando a sua vida, né? Como é falar? Né? Colocar a sua vida com as vidas das pessoas que estão na internet. Com ilusões. Com né? ilusões. Porque as pessoas, às vezes, elas só postam, na verdade, o bonito, né? O que é quer causar ali algum tipo de inveja pro outro ver. Mas os bastidores, como a gente fala, as pessoas não postam, né? O dia a dia, a correria, o que passou para chegar até ali ou para conquistar aquilo ali, porque a gente sabe que não é fácil. E as pessoas, às vezes, pegam só um episódio, um momento, uma foto, um lugar e acha que aquilo ali realmente reflete 100% daquela vida. E esse Na ponto verdade, que o Maicon levantou aqui é muito importante mesmo, porque você saber de tudo é importante dentro da sua empresa, né? Você tem que saber ir lá vender, saber ir lá tratar bem o cliente, lavar até o banheiro. Não quer dizer que você vai fazer, mas você precisa saber. Perfeito. Né? E aí você direciona para outras pessoas fazerem aquilo. Isso sim é um bom empresário. Sim. E se realmente houver a necessidade de não ter aquele funcionário, você sabe ir lá, supre aquela necessidade e depois coloca uma pessoa competente. Sim, muito importante. Muito bom, muito bom, muito bom. Wagner?
Acho que nunca, esse ponto que o Michael falou é muito legal, porque assim, nunca a gente teve tanto acesso à informação. Né? A gente é bombardeado de informação e tudo. Nunca acredite em atalhos. Né? A gente aqui na UP sabe muito bem disso. Né? Então, assim, o planejamento ele é necessário. Você saber onde você quer chegar, você mirar um alvo. Isso, para nós, é muito forte. E então, quando o seller, às vezes, ele olha para o outro, né? Às vezes ele está olhando para uma referência que não é real. E a grama do vizinho tende a ser sempre mais verde. Mas olha para dentro de casa, né? Perfeito. Você não precisa fazer grandes avanços na sua empresa. Você precisa ser melhor do que ontem. Perfeito. E assim, avançando sempre, você vai alcançar o seu objetivo. É isso que nós pregamos, é isso que nós executamos, é isso que nós ajudamos os empresários que estão junto conosco a fazer, porque é isso que nós fazemos na UP. Nós estamos passando por uma mudança, né? Como essa, mudando de espaço, projetando os próximos 5 anos, investindo. Por quê? Porque isso nós planejamos antes. Né? Em outubro eu estarei na China falando, né? Levando produtos de clientes para desenvolver fornecedores. Então, assim, nós estamos criando os trilhos para os próximos 5 anos. E você aí, seller, você está criando os trilhos para os próximos 5 anos da sua empresa? Porque se esse trem está a 300 por hora e ele não tiver trilho, ele vai descarrilhar. Exato. O e-commerce proporciona um crescimento muito rápido. Então, assim, aquele faturamento de 100, 200, 300, 500 mil, 1 milhão de reais, que às vezes na loja física a pessoa leva 30 anos, 20 anos para ter, não é? No e-commerce, a gente tem empresários que em 6 meses, 1 ano, estão faturando isso. Ou seja, uma locomotiva vindo a 200 por hora e os trilhos para essa locomotiva. O que são os trilhos? É o planejamento, não é? Precificação, sistema. Como que tá esses trilhos? Ah, não tem trilho. É só embalar a caixinha e emitir etiqueta e mandar. Será que isso é sustentável? Até quando? Até quando isso é sustentável, né? Então, existem medidas paliativas que vão, naquele momento, surtir efeito, mas não são duradouras. Todo empresário tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Então, isso nos permite entender que o nosso posicionamento ele está certo. Por quê? Conta de padeiro, gente. Conta de padeiro. Mesma coisa que o Michael fez. Você está vendendo. Você está lá vendendo e aí você olha. Quanto você tem disponível lá no Mercado Pago para receber? Está precisando antecipar esse dinheiro aí? Já é um sinal. Está dando juros para a instituição financeira. Não estou falando mal aqui de nenhuma instituição financeira, tá, gente? Já está um ponto. Estoque. Como que está o estoque e as duplicatas? Está pago? Você tem duplicata, não é? 30, 60, 90. Essa é a realidade do lojista. Sim. Não é? Ok? Terceiro ponto. Quanto tem de saldo líquido lá no banco? Junta esses 3. Seu estoque, seu saldo no Mercado Pago e o saldo do banco. Agora faz a continha inversa. Quando você está devendo? Se essa conta não for no mínimo o suficiente para você rodar 3 meses, 4 meses, acende o sinal amarelo aí. Por quê? Porque a gente vive num cenário de incerteza. Hoje, né, se nós traçarmos aí pelas últimas notícias, a gente está acabando de receber a notícia do tarifaço dos Estados Unidos, onde os impactos disso ainda não são mensuráveis, né? A gente não consegue mensurar o impacto real disso. Existirá impacto? Sim. Para o produtor interno, menos, mas para quem depende de produtos importados dos Estados Unidos, terá impacto. A gente não consegue mensurar isso. Mas se você tem um planejamento a médio, curto, médio e longo prazo, e isso, por mais que possa afetar o seu negócio, você não vai bater o desespero. Não é? Porque em momentos incertos, bate o desespero. A gente tem folha de pagamento, tem aluguel, tem um monte de coisa. Então, é essa conta que eu falo para você aí, empresário, fazer, entender. Não tem problema se hoje você não faz. Não tem problema. O importante é você entender que é preciso fazer. E saiba
que as maiores empresas fazem. E quando você tem essa segurança, quando você tem esse planejamento, a gente cria uma empresa à prova de Brasil, gente. A gente tem que... a gente está aqui para fazer uma consultoria, falar assim, ó, você vai prosperar no Brasil, num dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Então, assim, quem é empresário aqui sabe que a gente mata um leão por dia, que a gente vence desafios reais. Não é? Então, é esse o cenário. E não pense, eu amo o Brasil, tenho orgulho de ser brasileiro, nós temos oportunidades e desafios muito grandes. Mas, para isso, você tem que estar preparado para fazer a diferença, né? Porque, como nós falamos no início, nós fazemos a diferença. Né? A gente tem que entender isso, a gente faz parte dessa mudança. É isso. Verdade. Gente, muito bom, maravilhoso. Quero agradecer vocês três demais por dividir aí esse bate-papo de hoje aqui no podcast. Esse podcast de hoje, ele mostra que vender é muito importante, mas ter clareza e estratégia realmente o que você vai construir um negócio sustentável, um negócio que vai fazer realmente a diferença. Então, não basta só vender, tem que vender com clareza, com estratégia e, melhor ainda, se for com consultoria, porque a consultoria é que vai fazer a gente chegar mais longe, né? Mais rápido e escalável da forma correta. Crescendo de uma forma sólida. Quero agradecer, já vou me despedindo aqui de vocês, vou abrir a palavra para agradecimentos aí, né? E a gente encerrar. Rodrigo. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui presente com vocês. Maicon, obrigado pela oportunidade não só de estar aqui hoje, mas de ter aberto essas portas para nós, de realmente chegar até a sua empresa, né? Que você construiu com muito carinho, com 30 anos, e acreditar no nosso trabalho, né? Não só isso, como vocês viram lá no comecinho, né? Ele pegar e falar, não, é uma indicação de uma pessoa que já era um parceiro meu, e poder ouvir um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, de um modelo de negócio, e acreditar em tudo isso. E graças a Deus hoje a gente chegou onde a gente chegou, né? E tem muitas coisas boas ainda por vir. E agradeço a cada um, né, que está aqui nos assistindo, porque isso daqui que você está vendo é realmente o dia a dia de uma empresa, de uma consultoria, e o que de fato a gente passa por desafios nessa vida. Nem tudo são flores, mas com certeza a gente consegue avançar diante dos desafios de cada um desses pontos. Perfeito. Maicon. Mais uma vez agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast. Acredito que acho que com esse bate-papo aqui gostoso, acho que a gente vai poder ajudar, né, bastante empresários por aí que têm dúvidas, não só em relação à consultoria, mas acho que em relação a tudo, né? Ser empresário no Brasil acho que é um grande desafio, né? Acho que, né, a gente conversa bastante com as pessoas e, como o Wagner colocou, a gente, né, Brasil é hoje um dos países que mais se paga, né, desafiador, desafiadores. Né? Ser empresário aqui no Brasil. Ser empresário, né, o Brasil prega muito essa questão, né, de ser empresário, ser, né, trabalhar autônomo, disso, aquilo, mas é um grande desafio. E acredito que com estratégias, consultorias, né, estudo, né, a gente consegue avançar. É desafiador? É desafiador. Então, para o empresário, assim, no Brasil, ele tem que abraçar tudo, né? E, logicamente, lapidar, se moldar, se construir. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com você aqui, Jéssica, Rodrigo, Wagner, muito obrigado por tudo. Obrigada. Wagner? Legal. Bom, obrigado a todos. Rodrigo, né? Gostou? Adorei. Ótimo, né? Muito bom, né? Jéssica, parceira de sempre, né? Obrigado aí pelo espaço. Acho que a gente mantém aí o objetivo de tocar o empresário e mostrar para ele, né, assim, que ele tem que estar junto com quem está dando certo. Tem que estar junto com quem está dando certo. Maicon, obrigado por ter, né? Eu sei como é difícil sair lá da operação para ter vindo aqui. Obrigado à equipe que está aqui. Quero dar um alô para a equipe da UP. Tudo isso aqui não seria possível sem vocês. Tudo isso aqui não seria possível sem vocês. Um abraço especial para minha esposa, Juliana, que é meu braço direito, meu braço esquerdo. Acho que vou fazer um com ela também.
trazer aqui um com ela, porque assim, ela merece. Show de bola, né? E se você aí que é seller, gostou do podcast e gostaria de ter a sua história contada aqui, sabe que assim, um dos princípios é ser cliente da UP. Com certeza. Mas eu diria que assim, existem histórias que merecem ser contadas. Sim. Então, se você gostou, entra no nosso canal, entra nesse vídeo e coloca aqui a sua história de superação para que, mesmo você não vindo aqui, a gente possa falar de você. Sinta-se representado aqui, não é? Nós estamos aqui, a consultoria é pró-empresário, né? Pro-empresário. E o Michael aqui representa diversos sellers da UP. Muitos sellers entraram nesse mesmo cenário, não é? E nós ficamos muito contentes com isso, porque o Michael hoje é um amigo, né? O Michael, o Kio, o Renan, a Giovana, o Gustavo, hoje são amigos, a gente pode dizer isso, né? E faça parte disso, dessa corrente de conhecimento. Invista em conhecimento. E até o próximo podcast. É isso aí. Para quem está acompanhando e ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreve no canal. Manda esse episódio para aquele amigo que você sabe que tá aí, tá precisando, tá na dúvida, não tá sabendo muito como direcionar o negócio dele. Já manda para ele aí, para ele acompanhar, para ele nos assistir. E nós contamos com você no próximo episódio. Até lá!